Eu e minha esposa, há 10 anos atrás, tínhamos desistido de viver a igreja. Essa aqui é a verdade. Cara, acho que pra eu conseguir ser membro de uma igreja de novo, vai ter que ser algo muito diferente do que eu vivi. Tipo, vai ter que quebrar tudo, assim, todos os paradigmas, vai ter que começar do zero, porque senão... Porque a gente amava Jesus. A gente só não queria mais a reunião, a comunhão dos irmãos. E eu lembro que um dia a gente estava na casa da minha cunhada, papo vai, papo vem, não sei o que lá, onda dura. Onda dura, achei muito engraçado o nome, assim como todo mundo. No outro dia eu cheguei na minha sala de trabalho e já taquei na internet. Marcamos uma visita para a gente ir até Joinville. Foi quando nós conhecemos toda a estrutura da Onda Dura Joinville. E eu lembro que a minha reação quando eu entrei na igreja, na Onda, foi muito surpreendente, assim. E aquele momento, para mim, já foi o início de uma cura de Deus para mim. E a gente entrou no prédio, eu lembro que essa cena tá muito viva na minha cabeça. Em cada ponta do palco tinha um cara cuspindo fogo pro alto, uma menina andando de skate no meio da igreja, assim. E, cara, uma graça e o poder de Deus sendo derramado no meio do culto. No final do culto, nós conhecemos o Lipão e ele nos chamou para conhecer a implantação de Jaraguá do Sul no dia seguinte, o que para mim me impactou, porque era o pastor da igreja que já estava conversando comigo, nunca tinha me visto. E nós fomos no carro com ele, lembro do Fábio perguntar para ele na volta se ele pensava em abrir uma igreja no Rio de Janeiro um dia. E aí ele falou, daqui talvez uns 3 anos. E a gente brinca com ele até hoje, daqui a 3 anos. E isso era maio, e quando foi em julho, a gente estava começando o GP na minha casa. E no dia 24 de julho de 2015, que foi o primeiro grupo pequeno, aconteceu na nossa casa, eu e Raquel divulgamos lá o endereço, enfim, e recebemos lá 4 pessoas. O que para mim é muito surreal, porque eu estava recebendo gente na minha casa que eu nunca vi. Eu sempre conto na igreja que na sala a gente tinha acabado de comprar um tapete branco. O tapete branco era algo que eu desejava muito. Era um casal jovem, sem filhos, tapete branco combinava. E, cara, do nada, de 6 foram para 35 pessoas na sala da minha casa. O tapete branco, eu nem preciso dizer o que aconteceu, ficou preto. E aí teve um dia que eu tava muito triste, porque eu percebi que eu ia ter que jogar meu tapete branco fora, porque mesmo que a gente lavasse, que a gente cuidasse, não tinha mais solução para ele. E aí era um domingo de manhã antes de um GP. E naquele dia, a gente teve o primeiro batismo na nossa casa. O tapete não é nada. O mais importante mesmo é o que Jesus estava fazendo ali. E se eu tivesse que reviver tudo de novo, eu reviveria tudo de novo, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Me lembro que em outubro a gente fez o primeiro evento oficial da Onda Dura aqui no Rio. E eu lembro que deu em torno de 60 pessoas naquele dia. E eu pensei, caraca, 60 pessoas, só isso. E no final o Lipão virou pra gente e falou, caraca, 60 pessoas. Ele disse, cara, a gente vai enviar um pastor para poder acompanhar esse movimento que está acontecendo aí. E nós vamos enviar o pastor Eloy. Porém, ele não vai ficar aí para sempre, porque nós acreditamos no seu chamado pastoral. O pastor Eloy e a sua esposa Maria chegaram em dezembro de 2015. A gente locou o nosso primeiro espaço de culto oficial. A gente começou a alugar uma boate, a parede cheia de Red Label, de várias bebidas, mas uma graça, a presença de Deus tomando várias conversões, batismos. Até que no final de 2016, o Eloy retorna com a Maria para Joinville. E no dia 31 de dezembro de 2016, eu fui ordenado pastor no final de ano lá em Joinville e começo o ano de 2017 como pastor oficialmente na Onda Dura Rio de Janeiro. E eu lembro, cara, claramente que a gente começou o ano com o seguinte pensamento, cara, a gente vai ganhar essa cidade, vamos entrar em tudo que é bairro, vamos tomar todo mundo de assalto. E Jesus pegou todos esses tipo aquele meme, né? Dele, Jesus vendo seus sonhos e rindo, o Jesus do The Chosen, porque a Raquel, que estava grávida, ficamos muito felizes com essa notícia, seria nosso primeiro filho, e ela teve um aborto espontâneo.
Desse aborto originou-se uma doença chamada mola e que, se não bem tratada, poderia evoluir para um câncer. E um pouco depois, o meu pai, que já estava com câncer, veio a falecer. E no ano que eu fui ordenado pastor, como pastor, eu fiz o sepultamento do meu pai, o culto fúnebre do meu pai. Graças a Deus, ela teve a alta dessa doença bem rápida, não chegou a fazer quimioterapia nem nada do gênero. Em junho, a gente migrou para o Teatro Miguel Falabella. Ainda naquele ano, nós retornamos para o Parada 021, que era essa boate. Depois fomos para uma segunda boate, que era o Cadima. Mas o dia mais fraco de culto eram 380 pessoas, 400 pessoas, dando uma boate para poder adorar Jesus no domingo. E iniciamos o ano de 2019 com 5 igrejas, ou pelo menos 5 plantações de igrejas no Rio. Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Barra da Tijuca e Irajá. A gente fez culto no cinema Kinoplex do Shopping Nova América. E eu me lembro que em fevereiro de 2020 nós encontramos um prédio na Vila da Penha. E a gente tem que dar o seguro fiança e a gente não tem dinheiro. Então a gente vai ter que guardar um pouco de dinheiro. E na quarta-feira ou quinta-feira, pandemia global. O Brasil atinge 8.000 casos. Nenhuma igreja mais abre. E aquilo que seriam 2 meses se transformaram, foram aí de março até setembro, sem fazer culto presencial. E curiosamente, esse foi o tempo que a nossa igreja mais cresceu no Rio de Janeiro. E em novembro de 2021, a gente fez o primeiro culto nesse prédio que a gente está agora aqui, que é o prédio da Onda Dura, hoje Irajá. A visão é um retrato do futuro que produz paixão. E eu sempre me lembro que nunca teve a ver comigo, porque se dependesse de mim, eu não era mais membro de igreja. E nós queremos plantar uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária em cada canto do estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que Jesus tem nos chamado para viver isso de uma forma visceral. É muito legal ver isso acontecer, ver Deus movendo assim, sabe? Pessoas que chegaram aqui, casaram aqui, tiveram filhos aqui e estão vivendo suas famílias, vivendo os ministérios, vivendo, sabe, a vida em GP. É só o começo de um novo tempo, de uma nova era, cheia de graça, de favor, onde nós como igreja vamos corresponder ao chamado de Jesus, discipulando esse estado, discipulando essa cidade até que ele venha.